Olá, bem-vindo de volta, recruta. Mantenha a cabeça baixa e fique quieto, porque hoje, se tudo der certo, nós vamos tomar a posição daqueles desgraçados. Quem eles são, não importa. Mande ele de volta pro inferno da onde ele veio. Hoje, na 9ª semana da Primeira Guerra Mundial, a intensificação das guerras de trincheira vão ocorrer em toda a fronte na França, enquanto do outro lado, massas gigantescas de soldados vão estar se mobilizando, preparando para um gigantesco ataque. Bem, meus amigos, vamos agora para nossa lição de história, para que isso nunca mais se repita, né? Eu espero. Na 9ª semana da Primeira Guerra Mundial vão ocorrer algumas coisas interessantes e o fato mais importante que vai ocorrer nesse ponto é a chamada A Corrida para o Mar, onde os dois lados da briga, os alemães de um lado e a França e a Inglaterra do outro, estavam tentando achar um jeito de flanquear o inimigo e proteger o seu próprio flanco, mas nós vamos entender como a situação desenrolou mais pra frente nesse vídeo. E do outro lado, na Rússia, um general estava pensando em fazer um ataque maciço, porque como ganhar uma guerra se não atacando em todos os pontos e destruindo o inimigo? Vamos ver se isso vai dar certo quando o ataque dele ficar pronto. Vamos começar pela fronte da Rússia, porque é mais interessante. O fronte russo no momento, depois que os russos foram obrigados a se retirar da Alemanha, eles estão com uma vontade, uma sede de vingança pela humilhação e a destruição do seu exército lá, e também pela retirada catastrófica, onde várias unidades ficaram presas e foram eliminadas uma a um. Mas um novo ataque levaria tempo. E sabe aquele meme da Segunda Guerra Mundial que os soviéticos mandavam os soldados sem armas, quando alguém morrer tu pega a arma dele? Pois é, isso aconteceu aqui na Rússia. Na Primeira Guerra Mundial, os russos não são assim o país mais rico do mundo, e eles não tinham equipamento para toda a quantidade enorme de recrutas e conscritos que eles estavam chamando. Então muitos soldados não receberam quaisquer armas e eles foram instruídos a pegar a arma quando alguém morrer. Então isso aí já acontecia na Rússia muito antes do Stalin fazer ficar legal. Então na Primeira Guerra Mundial essa escassez de recursos para os soldados já era comum. Não escassez de comida, água e uniformes, mas sim escassez de equipamento militar ofensivo, como artilharia, metralhadoras, morteiros de mão para as trincheiras, granadas. Granada, boa sorte achando uma granada aqui. Se tu conseguir um revólver ou um rifle, se julgue com sorte. E no caso, o general Nikolai Judovich Ivanov, desculpa o meu russo também enferrujado, ele percebeu que a fraqueza dos poderes centrais era a Áustria-Hungria, e estava corretíssimo. A Áustria-Hungria era realmente o mais fraco dos poderes centrais, e se ele conseguisse pressionar ali, ele derrotaria os inimigos, além de retirar tropas alemães para vir para cá e não ficar ocupando os ingleses e os franceses, que talvez conseguissem uma vitória e obrigando a Alemanha a se render. No caso, o general Nikolai, então, ele optou por manter o centro do seu exército e focar o ataque na Áustria-Hungria, que não está errado. Porém, para evitar as gigantescas montanhas aqui dessa região, ele optou por uma rota que era mais fácil, onde ele teria que passar pela fortaleza de Przemysl, depois pela cidade de Krakow, que Krakow em português é Cracóvia, e depois para Budapeste. Essa estrada era mais fácil para mobilizar um grande número de soldados, além de manter o suprimento se ele conseguisse defender o flanco. E ele sabia que os alemães teriam que mandar reforço para cá, porque a Áustria-Hungria não iria segurar os russos de jeito nenhum. Então os russos começaram a se posicionar e a avançar rapidamente pelo território austríaco. Mas, como era de se esperar,
os alemães enviaram reforços. Novamente, unidades do fronte contra a Inglaterra e a França tiveram que ser retiradas para vir para cá lidar com a ameaça da Rússia. E os reforços chegaram no flanco do avanço russo. Na Alemanha tinha territórios ao norte dessa posição estratégica que ele queria fazer, então ele não poderia avançar sem lidar com esses reforços alemães. E o problema é que os alemães mandaram 4 malditas unidades completas, então é praticamente um exército inteiro ao norte dele. E essas unidades, como é que elas chegaram aqui tão rápido? Na semana passada, nós vimos que o Conrado pediu ajuda, tipo, Alemanha me salve, e agora foi enviado reforços para cá, e eles chegaram em menos de uma semana, graças à incrível malha ferroviária da Alemanha. A Alemanha sabia da questão tanto logística quanto tática de ter uma boa malha ferroviária, e eles conseguiram transportar os soldados muito rápido de trem, não só os soldados e seu equipamento, mas também equipamento pesado, artilharia, carroças, cavalos, tudo vinha para cá muito rápido por causa dos trens. E detalhe também, como os alemães sabiam que eles tinham um dos melhores trens do mundo, eles sabiam que eles tinham a vantagem contra a Rússia nesse momento, mas retirando tropas contra o fronte da França, quando o plano original era derrubar a França o mais rápido possível, não está seguindo o plano original. Então, se tu parar para pensar, os russos estão fazendo o papel deles, que é segurar o exército alemão e criar uma distração que eles são obrigados a responder para que a França consiga aguentar o avanço. Então, foi um esforço, entre aliados, e realmente a Alemanha caiu no bait aqui e mandou soldados de um fronte para o outro. E por que os comandantes, os chefes de exército alemão consideravam que o melhor momento de lutar contra a Rússia era agora? Muito simples, por causa exatamente dessa vantagem de trem. A Rússia estava investindo muito e era o país que mais ampliava a sua ferrovia nos últimos anos. Então a malha ferroviária russa, que por enquanto ainda era pequena, logo iria se comparar com a dos outros países desenvolvidos. Então, em questão de alguns anos, eles poderiam mobilizar milhões de homens, equipamento pesado, munição, comida. E os alemães iriam perder essa vantagem tática da velocidade. Com isso, os alemães sabiam que o melhor momento de destruir o exército russo e acabar com as intenções expansionistas da Rússia era agora, Spoiler alert aqui de 2025, não acabou com a intenção expansionista da Rússia até hoje, mas o general Nikolai, ele fez o quê? Vendo que o objetivo dele era pressionar, ele separou 30 das suas divisões para manter a pressão contra o exército austríaco. 30 divisões vão ficar enfrentando os alemães que vieram para reforçar aqui o fronte, e 25 divisões vão continuar na fronteira com a Alemanha para manter uma pressão lá e obrigar que os alemães mantenham umas tropas posicionadas em toda a sua fronteira. Já que os russos têm a vantagem numérica, vamos usar isso aí para dividir as forças do nosso inimigo. Então o general Nikolai tá fazendo uma mobilização imensa, cara. Só que sem comunicação, sem telégrafo, sem rádio, era difícil controlar toda essa quantidade enorme de tropas, e também os suprimentos russos não eram os melhores. Conforme o avanço vai seguir, nós vamos ver que a capacidade ofensiva dos russos não é exatamente tipo a par dos outros exércitos modernos. Eles têm os números, mas eles não têm o equipamento necessário para causar a mesma quantidade de devastação, assim sofrendo baixas desnecessárias. Mas esse é um sacrifício que o Czar está disposto a fazer. E por enquanto, a fronte
não tá quieta, ela tá avançando principalmente no sul, ali na região da Áustria, mas ela vai ficar estável com os alemães e os russos se preparando para uma possível ofensiva russa. Então os alemães sabiam que um ataque russo era iminente e mais cedo ou mais tarde eles vão atacar, mas não sabem quando ou aonde. Então as tropas vão ter que ficar em uma posição defensiva em toda a fronteira, enquanto divisões russas são mandadas dia após dia e mais reforços estão chegando todo o momento. Falta de gente, animais de carga, não é o que a Rússia tem. Então eles mandaram soldados, cavalos, gado para manter os soldados alimentados. Tu não tem noção a quantidade de recurso que foi despendido para a linha de frente. Porque assim, ó, imagina tu ter um exército de 7 milhões de soldados. Tu consegue imaginar o que é isso? Tu consegue imaginar a quantidade de comida, água, equipamento que 7 milhões de soldados vão consumir? Porque eles estão em campanha, marchando forçadamente e trocando tiros com o inimigo. Então imagina a quantidade de munição, equipamento, peças sobressalentes, se quebra a porcaria de uma carroça, se um cavalo morre, tu tem que ter tudo pronto para manter o exército sempre lutando a 100%. E, adivinha só, os russos não tinham nenhuma unidade mais a 100%. O atrito dessa região extremamente vasta e agora com chuvas e lama estava fazendo o exército ficar abaixo da sua força ideal, que eles bem a verdade nunca tiveram, né, cara? O exército russo não é sucateado, mas ele é muito vasto e o Estado russo não tinha dinheiro suficiente para manter o seu exército 100% equipado, então ele estava sempre um pouquinho abaixo da força, agora ainda mais. Vamos virar, porque a Rússia ali está se posicionando para um grande ataque, mas o ataque não vai ocorrer nessa semana. Na outra fronte, na fronte oeste, onde a França e a Inglaterra estão tentando expulsar os alemães da França, e os alemães estão tentando tomar a vantagem e começar uma continuação de uma guerra móvel e ofensiva, porque esse empate de trincheiras não tá dando certo, e nisso aí, como já disseram os ingleses na semana passada, isso é um empate a nosso favor, porque os aliados têm muito mais soldados, muito mais reservas de recrutas e um território muito maior, além de mais facilidade de novos recursos de comércio pelo mar do que a Alemanha. Então, numa guerra longa, a Alemanha não estaria na vantagem. E do contrário dos gigantescas mobilizações da região da Rússia, aqui os exércitos estavam agora cada vez mais em grupos menores para evitar ser destruídos por uma bala de artilharia ou por uma metralhadora. Então eles estão se adaptando às novas tecnologias de guerra. Enquanto isso também, eles continuam tentando tomar posições de um e do outro, e os alemães sabem que um ataque frontal não dá certo. Os ingleses e os franceses também. Mesmo assim, isso não vai impedir esses idiotas de continuar tentando. Todo santo dia, por várias semanas, vai ser ordenado ataques frontais em posições inimigas com uma vantagem de artilharia, arame farpado, trincheiras bem defendidas com metralhadoras e com soldados para contra-atacar caso a trincheira seja explodida. E nesse vai e vem, todo dia 2.000 soldados morriam apenas entre os ingleses e os franceses. 2.000 pessoas morriam todo santo dia, só do lado dos aliados. Enquanto isso, os poderes centrais, que é a Alemanha, tá lutando sozinha nesse ponto, os alemães também estão tendo baixas pesadas, mas eu não achei o dado de quantos que eram. Se os franceses e os ingleses estão perdendo 2.000, com certeza eles devem estar perdendo uns 1.800, entendeu? Quase que a mesma coisa, porque nessa época que era uma mortalidade altíssima, porque os exércitos tentavam avançar e tomar posições onde a artilharia podia, dizimar eles de longa distância, e tu não tinha o que fazer, a não ser, se esconder e torcer que uma bala não te acerte.
Vendo, depois de várias semanas dessa burrice, eles perceberam que eles precisavam mudar um pouquinho a tática, porque eles estavam ficando sem homens, né? O que tu imagina que ia acontecer se todo dia 2.000 dos teus melhores soldados morrem continuamente? Como então dominar um inimigo se um ataque frontal não funciona? Os líderes, né, dessa época que estudavam as guerras napoleônicas foram ver ali os caderninhos e anotações. Se um ataque frontal direto não funciona, você já tentou fazer um ataque direto pelo flanco? Inteligente, nosso Napoleão era o cara. Então agora, o Erich von Falkenhayn, o comandante maior das tropas alemães, vai dar ordem para os exércitos encircular os franceses e os ingleses. O plano era lindo, bonito no papel, simples. Já que nós estamos mantendo eles ocupados em uma posição, existem 300 quilômetros de França entre a guerra e a luta que está acontecendo agora no Rio até a costa da França. Então tudo que a gente precisa fazer é achar uma passagem onde eles não estão defendendo, atravessar o rio pelo outro lado, cercar as posições inimigas e em 2 pontos de frente do lado atacar um exército inimigo numa posição desvantajosa até finalmente quebrar eles, estourar a linha, tomar Paris, vitória e tomar champanhe depois na comitiva de paz. Na cabeça dela era simples, tudo que tu precisava fazer era atravessar o flanco norte dos franceses até o mar. Deveria ter alguma posição que daria para chegar lá, e se os franceses conseguissem impedir o avanço deles, eles poderiam chegar no porto de Calais. O porto de Calais é um porto ali no norte da França, né? Para você que não sabe onde é, eu não sabia, eu tive que pesquisar. Ela fica aqui, né? Eu trouxe aqui uns mapas atuais da França. Então, bem no norte da França, perto de Dunkirk, um lugar que talvez você conheça, se você conhece uma, né, futura guerra, spoiler ahead. Mas o porto de Calais era um porto muito tático que reduziria totalmente a capacidade dos ingleses de ressuprir suas tropas. Então já seria uma vantagem muito grande que ele poderia pegar tomando essa cidade. E assim, os alemães começaram a avançar ao norte, tentando achar uma brecha na linha de defesa dos aliados. Só que, né, o tempo não estava do lado deles, e não tô falando tempo tipo dias ou horas, não. O tempo que eu digo é a maldita chuva. Nessa época na França chove muito. Agora tu imagina um terreno de estrada de chão, onde centenas de homens estão marchando, junto com um equipamento pesado puxado por carroças, junto com alguns milhares de cavalos. O que tu acha que vai acontecer com essa estrada? Não vai ter mais estrada. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante as chuvas ali, as estradas, o terreno onde os exércitos estavam tentando marchar e tomar, viraram um poço de lama, não dava para atravessar, ficou um território horrível e a chuva continuava dia após dia, então a mobilidade do exército alemão era horrível. Árvores foram derrubadas em massa para abrir novas estradas, tentar botar no chão para deixar um terreno mais estável, para passar os morteiros e os canhões de artilharia que pesavam toneladas e afundavam na lama, e para tirar aquela desgraça, todo mundo ali se matando para tirar aquele canhão, né? E não esqueça que vocês estão numa guerra, de vez em quando vem tiro inimigo, vem artilharia inimiga e tem que correr, é um negócio horrível, muito equipamento teve que ser abandonado, outros não conseguiram chegar. E no fim, o exército alemão não conseguiu tomar uma posição vantajosa por causa do terreno. O terreno dificultou muito a movimentação do exército. Cada vez que eles tentavam avançar, eles eram encontrados por defesas francesas e inglesas. Eles pediam apoio de artilharia não chegava, porque não dava para puxar um canhão na lama, então não tinha como. E conforme eles tentavam avançar e continuar indo para o norte, a um passo de tartaruga, sem apoio de artilharia adequado, os franceses e os ingleses continuaram cavando posições defensivas, encontrando as linhas alemãs, que acabaram tendo que
cavar também e ficar numa posição defensiva, algumas vezes a menos de 100 metros do inimigo, e os dois ali se olhando naquele terreno lamacento horrível, sem que nenhum avançasse por aquele terreno péssimo para não levar um tiro na cabeça. Então agora as tropas dos dois lados estavam cavando uma gigantesca sistema de trincheiras em direção ao mar, da posição que a batalha estava acontecendo inicialmente até o mar, onde eles tinham várias escamurças tipo, todo dia tinha pequenos grupos que tentavam avançar, tinham grupos que avançavam de noite apenas para ser fuzilados pela manhã. Era umas coisas horrível. E como eu falei, 2.000 morriam pro lado dos aliados, então por aí também provavelmente uns 2.000 morriam pros lados dos alemães. Não tenho o número certo, mas o mais provável que seja por aí. Todo santo dia. Então quando eu digo tinha escamurça na fronteira, eu digo tipo uns grupos de 20, 30 soldados avançavam e eram fuzilados, e 1 ou 2 sobreviviam voltando correndo pra trincheira, fora os que ficavam presos naquela maldita lama ou tinham que se jogar no chão pra sobreviver apenas para ser atingido por um fragmento de artilharia. Era um negócio infernal, uma guerra péssima. Um homem pode lutar na floresta, um homem pode lutar numa pradaria, pradaria, não padaria, tá? Um homem pode lutar em um deserto, mas um homem não pode lutar na lama. A lama é terrível e acaba com o exército. E como os alemães optaram também por melhorar o seu sistema de suprimento, e eles tinham acesso a trilhos, sim, mas os franceses tinham acesso a trilhos melhores. É difícil falar isso, mas nesse caso aqui a França venceu. Por quê? Depois da Guerra Franco-Prussiana, os franceses passaram 40 anos investindo muito num sistema ferroviário atualizado, e agora o sistema ferroviário da França era, talvez não o melhor do mundo, mas entre os top 3, era muito bom, e com isso eles conseguiam levar tropas de qualquer ponto da França para outro, quase que instantaneamente, para essa época, né? Então eles conseguiam ser muito velozes, e os alemães tinham que lidar com a sabotagem dos belgas. As linhas férreas que levavam até a França, a maioria foi sabotada, túneis foram destruídos, colapsados, e tinha que cavar o túnel tudo de novo, pontes foram demolidas, ocorria sabotagem nos trilhos e tinha que arrumar, e os alemães separaram 26 mil trabalhadores para arrumar os trilhos. Então 26 mil pessoas trabalhando na linha férrea para deixar ela de volta como deveria, para poder suprir essa linha de frente e mobilizar tropas e reservas, enquanto a França já tinha os trilhos prontos. O trem, cara, fez um papel imenso nessa guerra, porque se não fosse essa mobilidade francesa melhor, os alemães poderiam ter atravessado sem que eles conseguissem mobilizar tropas para segurar o avanço. Então um dos motivos, além das chuvas pesadas, foi porque os franceses lutaram, sim, eu sei, é esquisito isso, mas os franceses lutaram bravamente e levaram seus soldados aonde precisavam, graças a um investimento prévio em uma malha ferroviária de alto nível. E os alemães, devido a um pouco pelo ódio dos belgas com eles, dos massacres que eles fizeram, eles tinham que lidar agora com sabotagem, então, a velocidade deles foi muito prejudicada. Vamos continuar, porque essa guerra vai longe, e os alemães e os ingleses e os franceses começaram a perceber que essa guerra não vai acabar tão cedo e que nenhum dos exércitos vai conseguir tomar uma vantagem rápida contra o outro. Assim as trincheiras começaram a virar o único abrigo e a probabilidade dos soldados viverem, e quando aquilo é tua casa e tua chance de viver, meio que vale a pena tu investir em construir uma boa. Com isso, as tropas foram expandindo e melhorando os sistemas de trincheira, e com o tempo isso vai sendo melhorado cada vez mais. Eu falei no último episódio um pouquinho sobre o avanço das trincheiras. Nesse período inicial aqui, elas começaram a ficar mais fundas, os soldados começaram a fazer apoios pro pé para evitar ficar na água lá embaixo, porque primeiro que é nojento, e segundo porque ali tem tipo sangue, roedores, xixi, faz umas coisas
bem nojenta embaixo da trincheira. E eles começaram a tentar, então, melhorar as suas condições, além também de fazer abrigos para poder sair quando a artilharia inimiga atirava, porque tu tem um número limitado de balas e normalmente a artilharia inimiga atirava sempre nos mesmos momentos. Então se tu se escondia no abrigo, tu provavelmente não vai ser acertado e aí tu pode sair do abrigo quando a artilharia parar. E eles começaram a se adaptar cada vez mais às táticas um dos outros e manter esse empate onde ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, mas todo dia centenas de homens vão morrer de forma idiota por uma guerra dos nobres que não tem nada a ver com eles ali na trincheira. Triste, lamentável. E cara, eu não consigo expressar o quão terrível que deve ter sido esse momento aqui. Imagina você imaginando que vai expulsar os alemães do teu país em algumas semanas. Imagina você achando que vai derrubar os covardes dos franceses e os ingleses, que são basicamente uma polícia, porque o exército deles é minúsculo. Vocês vão destruir eles rapidamente, apenas para ver todo o teu regimento sendo fuzilado, tentando atravessar um pântano lamacento para não fazer absolutamente nada, voltar pro mesmo buraco da onde tu começou e tudo continua outra vez com um novo regimento idiota de pessoas que têm a mesma ilusão que vão conseguir vencer no próximo ataque. Cara, o nível de burrice dessa guerra não tá escrito, não pode. Tudo bem, vamos lá. Pra pelo menos uma boa notícia essa semana, a guerra vai ficar ampliada. Nós já tivemos lutas na água nessa guerra, nós estamos tendo lutas na terra o tempo todo, só que agora vai começar a guerra no céu. Ué, como assim? Aviões? Isso voa? Sim, nessa época a aviação estava nos seus primórdios e a aviação militar ainda mais. Em 22 de setembro de 1914 foi o marco do primeiro ataque inglês de bombardeios. No caso, eles soltaram bombas em galpões onde os alemães faziam ali o reparo e o armazenamento de zeppelins em duas cidades. Para que serve um zeppelin, Lorde? Para observação. Como tu vai ver o inimigo, tu precisa ter alguma coisa de cima. Então tu enchia um zeppelin, o cara ficava lá em cima com uma luneta e ele mandava por rádio ou telégrafo mensagens lá pra baixo. O inimigo, a artilharia dele tá na posição tal. A tua artilharia mira lá e destrói. O inimigo tá mobilizando tropas para a trincheira oeste. Vamos preparar para um contra-ataque porque ele vai atacar nesse ponto. Então tu tem que começar a fazer isso, tu tem que ter observação, tem que ter reconhecimento do inimigo. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, você vai vencer e perder. Você tem que conhecer você e o seu inimigo. Então, os zeppelins eram ali como observação e eu também como bombardeio, mas não vai ser tão efetivo como bombardeio. Mas no caso que agora os aviões foram efetivos, pegaram os alemães totalmente de surpresa e vários galpões foram destruídos com os zeppelins dentro. Então, na cidade de Düsseldorf e Colônia, onde é que ficam esses lugares? Eu também não conhecia, eu peguei aqui no mapa. Düsseldorf e Colônia fica aqui na Alemanha. Essas cidades existem até hoje, estão ali, e ali ficavam os depósitos dos zeppelins alemães que foram bombardeados e ninguém, zero pessoas imaginavam como defender disso aí, porque nunca tinha acontecido isso antes e agora nós sabemos que aviões podem ser usados para atacar alvos atrás da linha de frente, Que novidade! Em Nancy, na França, onde os alemães estavam ocupando, um avião soltou uma bomba. Só que ela não explodiu. A bomba não explodiu. Aquela bomba ficou ali no chão. E na verdade, não era uma bomba, era uma luz. Aí os soldados ficaram tudo ao redor. Olha só, cara, eles soltaram uma luz, o que é isso aqui? E eles começaram a se juntar ao redor daquela luz para ver o que era. De repente, começou a longa distância e a artilharia francesa mirou naquela luz, matando vários imbecis que estavam ali curiosando na frente da luz. Então lembre-se, a curiosidade matou o alemão.
eles ficaram ao redor daquilo que ninguém nunca tinha visto, que eles não sabiam o que era, e viram que não era uma bomba. Então, tipo, isso aqui não explode. Não, mas vocês foram sinalizados pra artilharia, seus imbecis. Então, né, ninguém esperava isso aí, e eles foram pegos totalmente de surpresa. E, no caso, os aviões agora vão ser usados para reconhecimento aéreo, soltar luzes para marcar alvos para artilharia e, como os ingleses, como bombardeios. Então agora os aviões vão começar a ter funções no ar e logo aviões vão ser equipados para atacar outros aviões. Vamos falar um pouquinho disso porque vai ser interessante. Nesse período era o início da aviação no mundo, tipo, a Europa tava na ponta da aviação, né, tem gente que vai dizer que foi nos Estados Unidos, né, baboseiro isso aí, né, porque, né, eu e você aqui, brasileiros, não acreditamos nisso aí, né, Estados Unidos e seus voozinhos de catapulta. Nós vamos falar que é da aviação de verdade, um veículo muito leve a motor que consegue voar. Em 1912, o risco para voar, assim, ó, é porque antes da guerra já tinha aviação, tinha clubes de aviação, era um negócio legal. Até o nosso Santos Dumont participava de um clube de aviação na França. Em 1912, o risco de um piloto morrer em um acidente era a cada 50. Então é mais ou menos o risco de tu morrer quando uma mulher dá ré. Zoeira, piadinha do machista do Lorde. Trademark. Então, a chance era 1 a cada 50 voos de dar merda. E, cara, não era uma chance muito legal. Porém, era uma coisa nova, era um negócio lindo, e o sonho de voar, de estar como as aves, de estar livre no ar, era incrível. Isso aí é uma coisa que eu acho que eu não vou morrer, porque eu sou um Skaven, então, bora pilotar um aviãozinho ultra leve? Não, obrigado, não. Eu me sinto muito feliz com o meu pé aqui no chão, agradeço. Se for pra descer numa mina de carvão, como eu sou de Criciúma, não me estresso, lugar fechado, de boa, mas voar numa coisinha dessa aí, não, obrigado. Se não tem no mínimo 2 motores, eu nem vou nunca. E agora, quando a guerra começou, a França era o país que liderava a aviação no mundo, com 138 aviões antes da guerra. Depois da França, a Inglaterra era o segundo em número, com 113 aviões. A Áustria-Hungria, incrivelmente, possuía 48 aviões e a Bélgica 12. Então esses países eram os que mais tinham números antes da guerra, e a França era o único país que havia usado um avião numa guerra antes, único, era o primeiro no mundo. Em 1913, eles usaram aviões na guerra de Marrocos como, escolta e para observar o inimigo, mas mesmo assim usaram na guerra. Então, a França, campeã da Creative Technologie, começou isso aí tudo. E a França também foi o país que dividiu os aviões em classe. Como eles não conheciam e não tinham uma doutrina militar para aviões, a França separou a classificação dos aviões em 3. Aviões de reconhecimento, que não eram armados, era só para observar o inimigo. Aviões caça, que eram aviões feitos para derrubar outros aviões. E aviões bombardeio, que eram feitos para levar o máximo de bombas possível e derrubar sobre os inimigos. Então a França começou toda a doutrina militar aérea e os outros países seguiram a liderança da França. Em outubro de 1914, achei esse dado interessante, o exército francês vai encomendar 2.300 aviões e 3.400 novos motores. Peraí, por que mais motor do que avião? Porque o motor às vezes dá defeito, quebra e tal, aí tu troca o motor inteiro, entendeu? É só tirar, é mais fácil. Então ele já sabia o que eles estão lidando. É essa empresa aí que vai fazer depois da Peugeot, Lorde? Não vai ser. Talvez, mas no caso eles precisavam de pelo menos mais motores do que aviões para garantir que se o motor vai falhar, eles vão trocar. Lembre-se, tecnologia francesa, mas eles estão se preparando porque eles perceberam, eles notaram que o avião é o futuro
da guerra, se eles não tiverem aviões, eles vão estar atrás de o exército investiu pesadamente nessa nova máquina de guerra. E com isso também, por aqui vai começar a época dos ases do ar, os pilotos, porque quem é que é piloto? É quem sabe dirigir um avião. Quem é que sabe dirigir um avião? É quem é membro dos clubes de aviação. Esses aí são as pessoas ricas, nobres, que fazem um hobby ultra chique. Pra te entender como era raro alguém que voa, imagina que todo mundo que joga golfe sabia pilotar avião, entendeu? Você já jogou golfe alguma vez na sua vida? Provavelmente não, nem eu, né? Esse jogo mini golfe não vale. Por quê? Porque quase ninguém sabia usar, tipo, isso aí. E os poucos que tinham alguma experiência aérea eram raríssimos. Cara, nessa época quase ninguém sequer sabia dirigir um carro, imagina um avião. Então pilotos eram pouquíssimos. E esses pilotos que eram ricos ou de famílias nobres ali, tipo, da aristocracia da sociedade, eram os queridinhos da mídia. Por quê? Imagina a propaganda militar, cara, era mais famoso que banda de K-pop isso aqui, entendeu? Tipo, porque o cara era rico, bonito, né? Porque é rico, ele é bonito? Sim, exatamente. E numa máquina de que é um avião incrível, ali com um uniforme militar diferenciado, porque o piloto não vai usar o uniforme da plebe da infantaria. Então, né, eles tinham que separar. E, cara, eles eram, tipo, as fotos deles, o pessoal tinha assinado as fotos. Eles eram estrelas, eles viraram estrelinha. Então os as do ar ajudaram muito a propaganda de guerra, porque as crianças olhavam isso e diziam, eu quero ser igual esse cara, e ele se inscrevia no exército apenas para acabar cavando trincheiras e sendo alvo de artilharia. Tu não ia pra aviação se tu não fosse nobre e rico e tivesse alguma experiência aérea antes. Lamento, meu caro recruta, fico contente que pelo menos te deram um capacete furado, mais um capacete. E com isso, essa época da guerra nobre no céu e tipo essa questão dos as e tal vai acontecer, e nós vamos ver aqui no canal conforme ela vai se desenvolvendo. Quando aparecer um as do ar, a gente talvez fale um pouquinho dele e talvez faça um resumão da guerra e dos aviões mais legais que foram surgindo, porque a tecnologia de aviação, obviamente com todo esse investimento, vai se desenvolver muito rápido, porque todos os países estão botando dinheiro pesado nisso aí e financiando engenheiros e projetos de construção de avião. Então, se antes não era por falta de recurso, agora não é mais por falta de recurso. A necessidade é a mãe de toda invenção, e essa corrida armada vai acelerar e muito a produção de novos aviões melhores e mais seguros, que depois da guerra vão ser usados como aviões de transporte, mas não vamos botar o avião na frente da hélice. Enquanto isso também, nesse mês, no dia 22 de setembro de 1914, ocorreu um desastre para a Marinha Inglesa, uma coisa também a primeira vez que ocorreu na história. Nunca antes um submarino havia afundado um navio de guerra, e hoje 3 navios de guerra ingleses vão ser afundados um após o outro em 90 minutos, em 6 torpedos. O que aconteceu? O submarino alemão, o 9, que você vê aqui nessa foto histórica, que novamente, obrigado ao pessoal ali do The Great War, um canal maravilhoso, recomendo todo mundo seguir, quem entende inglês vê por lá, porque os caras são fenomenais, já fizeram a guerra inteira, e eles pagaram várias imagens e filmes históricos, muito, muito bom. Essa imagem aqui é do submarino 9. Observe que é um submarino que tá soltando fumaça, não é, Lorde? Sim. Peraí, Lorde. O submarino, o objetivo dele tipo não é não ser visto? É. Por que ele tá soltando fumaça? Porque ele é carvão. Não, Lorde, tá me zoando que essas máquinas aí queimam. Essas máquinas aí queimam combustível e soltam fumaça. E aí essas porcaria dá pra ver quando elas estão queimando. Porém, né, os engenheiros não são idiotas. Como é que o submarino faz?
quando ele tá fugindo, ele fica embaixo da água a maior parte e ele fica só com a parte de trás ali soltando fumaça para fora. Quando ele está em baixo consumo de energia, ele consegue produzir menos fumaça, não ser tão visível, porque eles não vão tão rápido. E também ele precisa, nessa época, para atirar, o submarino precisa submergir. Emergir, ele vem para cima. Ele não consegue ficar embaixo da água e atirar o torpedo ao mesmo tempo. Não tinha tecnologia ainda de atirar embaixo da água. Então, tipo, quando o submarino alemão viu o navio inglês, ele se posicionou, ele levantou, mais ou menos calculou a velocidade náutica do navio inglês e atiraram os torpedos, atingindo o primeiro cruzador. Quando o primeiro cruzador foi atingido, ele começou a encher de água e virar. A tripulação do navio começou a abandonar o barco. O segundo cruzador, não identificando o que tinha atacado o primeiro, parou para resgatar os sobreviventes. Começaram a puxar os caras para cima. O submarino, vendo o segundo barco parado que nem um pato na água, levantou de novo, mirou. Mais 2 torpedos. O navio foi atingido e começou a encher de água, virar e afundar. O terceiro navio, vendo 2 navios afundados, fez a coisa lógica, parou, ancorou e começou a resgatar os sobreviventes dos outros 2 navios. O submarino alemão, novamente, tipo, o pessoal se olhou, começou a rir, levantou novamente em outra posição, mirou no navio que está parado, afundando o terceiro navio. Não existia nessa época aqui uma doutrina ou qualquer pessoa no mundo que soubesse como funcionava um submarino de verdade. Ninguém tinha visto eles em ação numa batalha e eles não imaginavam que o submarino pudesse fazer isso. Então os 3 navios foram naufragados, um após o outro. E 1400, deixa eu só voltar aqui porque eu não lembro, calma aí, desculpa, aqui, 1459 marinheiros britânicos morreram em menos de 1h30. Lorde, isso não é muito impressionante? Todo dia lá na França a infantaria tá morrendo mais? Sim, mas é que os marinheiros valem mais que a infantaria. Desculpa, meu amigo da infantaria, não é por nada, mas você não vale nada. Desculpa, é a verdade. Tem um discurso histórico, tipo, de um rei na Idade Média, que falou assim, infantaria, os pobres mendigos. Sim, cara, desculpa, mas é que, tipo, a vida do marinheiro aqui dos navios vale mais do que tu. Lamento, é real isso. Então os 3 navios naufragaram e levando consigo boa parte da tripulação. E também, outra coisa que acabou nesse dia foi um mito que a marinha inglesa era indestrutível. Eles acreditavam até então que graças a seus vastos números nada poderia destruir a marinha inglesa, e hoje meio que deu uma humilhada neles, e é bom eles serem humildes e se adaptar a essa nova ameaça, porque os submarinos ficaram aqui, quer dizer, os submarinos chegaram para ficar. E como os ingleses vão reagir aos submarinos? Sabendo que os alemães utilizam algumas rotas pré-definidas, eles vão encher as rotas do Mar do Norte de minas navais. Então eles vão começar a minar as passagens do mar para impedir que os submarinos alemães passem para lá, assim meio que isolando os alemães a algumas rotas previamente conhecidas, onde eles também vão minar e mais ou menos saber onde os submarinos vão estar. Eles estão pensando em fazer alguma coisa contra essa mobilidade alemã na água, porque essa nova ameaça acabou de se apresentar como uma ameaça real à marinha inglesa. E detalhe também, eles minando o mar, eles vão impedir a mobilização da lei também para navios cargueiros. Então se alguém quiser furar o bloqueio inglês, vai ser ainda mais difícil. E citando o comandante na época, eles vão minar o mar numa escala napoleônica. Não sei quanto, é aquele que dizer grandiosa, né?
porque Napoleão na época dele não tinha minas marítimas, mas tudo bem, né? Só pra dizer que é grandioso. E detalhe, depois dessa batalha também, os submarinos vão ser vistos com outros olhos, porque muita gente achava que o submarino era inútil. Como eu falei, ninguém imaginava que um submarino tivesse essa capacidade. E vários achavam que era um desperdício de dinheiro, não precisava fazer isso aí, bobagem, devia ter construído mais navios. Tanto que o próprio almirantado inglês acreditava que esses 3 navios que eles tinham aqui, que eram navios obsoletos, esses cruzadores já eram mais velhos, eles achavam que esses navios, numa batalha real contra a marinha alemã, iriam ser naufragados pelos cruzadores mais rápidos, com melhor alcance, mais modernos e mais blindados da Alemanha. Então eles achavam que esses navios iam ser nada mais do que tipo bucha de canhão no final das contas, mas eles acharam que eles iam morrer para navios inimigos, não um maldito submarino que veio do nada e afundou os 3. E esse vai ser o maior desastre naval que a marinha inglesa vai ter nesse ano. Lamentável, triste para os que perderam a vida ali embaixo da água, mas a guerra no mar está mudando. E com isso, eu venho a terminar o episódio de hoje. A guerra está se expandindo, a guerra no mar está aumentando, a guerra no ar começou e na terra virou lama, onde os soldados agora vão passar pelo inferno. Quanto tempo que isso vai demorar? Não sei, mas espero que acabe logo. Tudo de bom e vejo vocês na próxima.